Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito especial sobre o Salmo 65, que é um salmo de ação de graças em que o salmista louva a Deus por sua bondade e provisão. Ele descreve a grandeza de Deus em sua criação e no controle da natureza, e agradece pelo cuidado que Deus tem com a terra e com as pessoas. Vamos ler este salmo maravilhoso. Acompanhe comigo. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza? O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos? E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais, tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra, e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Este salmo nos ensina algumas lições muito importantes sobre a nossa relação com Deus e com as suas obras. Vamos ver quais são elas. A primeira lição é que devemos louvar a Deus pelo seu perdão e pela sua escolha. O salmista diz que a Deus espera o louvor em Sião, e que a ele se pagará o voto. Ele também diz que Deus ouve as orações, e que a ele virá toda a carne. Ele reconhece que as iniquidades prevalecem contra ele, mas que Deus limpa as suas transgressões. Ele se alegra por ser escolhido por Deus, e por habitar em seus átrios. Ele se satisfaz com a bondade da casa de Deus, e do seu santo templo. Ele louva a Deus pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua eleição, pela sua comunhão, pela sua presença. E você, meu irmão, minha irmã, como você louva a Deus pelo seu perdão e pela sua escolha? Você louva a Deus, ou o ignora? Você louva a Deus, ou o despreza? Você louva a Deus, ou o ofende? Você louva a Deus, ou o desafia? Você louva a Deus, ou o esquece? Você louva a Deus, ou o abandona? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a louvar a Deus pelo seu perdão e pela sua escolha, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda situação, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua expressão, com toda a sua emoção, com toda a sua devoção, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus pelo seu perdão, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua eleição, pela sua comunhão, pela sua presença, como o salmista louvava. Eu quero te convidar a louvar a Deus como o seu tudo, como o seu basta, como o seu suficiente, como o salmista louvava. A segunda lição é que devemos confiar em Deus pela sua justiça e pela sua salvação. O salmista diz que Deus responde com coisas tremendas em justiça, e que Ele é o Deus da sua salvação. Ele também diz que Deus é a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. Ele reconhece que Deus é justo, e que Ele julga com retidão. Ele reconhece que Deus é Salvador, e que Ele livra com poder. Ele reconhece que Deus é esperança, e que Ele consola com amor. Ele confia em Deus pela sua justiça, pela sua salvação, pela sua esperança. E você, meu irmão, minha irmã, como você confia em Deus pela sua justiça e pela sua salvação?
Você confia em Deus, ou duvida dele? Você confia em Deus, ou se rebela contra ele? Você confia em Deus, ou se queixa dele? Você confia em Deus, ou se conforma com ele? Você confia em Deus, ou se desespera por ele? Você confia em Deus, ou se afasta dele? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a confiar em Deus pela sua justiça e pela sua salvação, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todos os desafios, em todas as batalhas, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus com fé, com humildade, com paciência, com perseverança, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus pela sua justiça, pela sua salvação, pela sua esperança, como o salmista confiava. Eu quero te convidar a confiar em Deus como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como o salmista confiava. A terceira lição é que devemos admirar a Deus pela sua força e pela sua glória. O salmista diz que Deus consolida os montes pela sua força, cingido de fortaleza. Ele também diz que Deus aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos. Ele diz que os que habitam nos fins da terra temem os seus sinais, e que ele faz alegres as saídas da manhã e da tarde. Ele admira a Deus pela sua força, pela sua glória, pelos seus sinais, pelas suas maravilhas. Ele admira a Deus pelo seu poder, pelo seu domínio, pelo seu governo, pela sua soberania. Ele admira a Deus pela sua criação, pela sua beleza, pela sua ordem, pela sua harmonia. E você, meu irmão, minha irmã, como você admira a Deus pela sua força e pela sua glória? Você admira a Deus, ou o despreza? Você admira a Deus, ou o ignora? Você admira a Deus, ou o diminui? Você admira a Deus, ou o ofusca? Você admira a Deus, ou o substitui? Você admira a Deus, ou o esquece? Meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a admirar a Deus pela sua força e pela sua glória, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus em todas as suas obras, em todos os seus feitos, em todos os seus sinais, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus com os olhos da fé, com os olhos do coração, com os olhos da alma, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus pela sua força, pela sua glória, pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus pelo seu poder, pelo seu domínio, pelo seu governo, pela sua soberania, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus pela sua criação, pela sua beleza, pela sua ordem, pela sua harmonia, como o salmista admirava. Eu quero te convidar a admirar a Deus como seu tudo, como seu basta, como seu suficiente, como o salmista admirava. Meu irmão, minha irmã, estas são as 4 lições que eu aprendi com o Salmo 65, e que eu quis compartilhar com você. Eu espero que elas tenham sido úteis e edificantes para a sua vida espiritual. Eu espero que elas te inspirem a louvar a Deus, a confiar em Deus, a admirar a Deus, como o salmista fazia. Eu espero que elas te ajudem a ter uma experiência mais profunda, mais intensa, mais verdadeira, mais real, mais viva, mais feliz com Deus, como o salmista tinha. Eu quero terminar este vídeo com uma oração, pedindo a Deus que Ele nos abençoe com a sua graça, com o seu amor, com a sua presença, com a sua paz. Ore comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por assistir a este vídeo. Eu espero que ele tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor,
Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te fortaleça, te alegre, te dê vitória. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Fique com Deus. Amém.